10% dos seus rendimentos você guarda primeiro para você, pague-se primeiro. Invista o seu dinheiro de forma que esse dinheiro cresça e te traga a prosperidade financeira. E, quando ganhar mais, gaste menos. Se adapte a ter uma vida onde os seus gastos não acompanham o crescimento das suas receitas. Exatamente. Cresça a receita, mas não cresça tanto os seus gastos. Exatamente. Tá? Se você ganha, exemplo que ele falou, ganha 10 moedas, você gasta 9. Se você ganhar 20, você pode gastar 12. Você não precisa gastar 18. Foi o exemplo que ele deu. Tudo que o Algamish ensinou arcade, ele voltou um ano depois e falou, e aí, o que você fez? O que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, entregou para um fazedor de tijolo, que ele chama de oleiro, fazedor de tijolo, para o fazedor de tijolo e comprar joias preciosas não sei aonde, para poder trazer e ganhar muito dinheiro. O Algamish riu e falou, você confiou o seu dinheiro a um fazedor de tijolo para comprar joias. Não é melhor você perguntar para o joalheiro? Um pouco depois, esse fazedor de tijolo volta e, na verdade, ele foi enganado. Na verdade, ele comprou um monte de vidro, pensando que era joia, e nesse momento ele perde todo o dinheiro. Mas quando ele perde todo o dinheiro, mesmo assim, ele sabe, ele já tem a constância e o hábito de guardar 10%. Então ele continua e refaz a riqueza dele. Ele refaz a riqueza dele e começa tudo de novo. Ele quebra. Nesse momento ele quebrou e ele começou do zero e continuou tudo de novo. Só para resumir, mais um ano depois, ele investiu num ferreiro para comprar bronze para poder fazer armaduras e tudo mais. Ele ganhava 50% do lucro. Já foi um ótimo investimento. Só que com o lucro, ele torrou em festa, roupa e várias outras coisas. Pegou tudo que ganhou e... Então ele não tratou o dinheiro, como o Algamish fala, como um filho. Que o filho gerou receita, que virou um neto, que aí o neto ele gastou um neto. Então ele poderia ter feito o neto e gerar receita para fazer outro neto, bisneto. E assim vai. Então esse é o que ele falou que poderia ser feito. Em outras palavras, são juros compostos aí hoje em dia. Exatamente. Para encerrar esse capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia, quando o Arcade conta tudo isso pros amigos, na real tinham outras pessoas lá também que ele estava contando, e ele percebeu que tiveram 3 grupos de pessoas que reagiram de forma diferente. As primeiras foram os silenciosos, que não entenderam nada do que ele falou. Só escutaram o que ele falou e foi só uma história. O segundo foram os sarcásticos, que achavam que ele devia, já que ele enriqueceu, dividir a riqueza dele com os amigos. E o terceiro foram que os olhos brilharam. Você vai ver as 3 definições que você deu, né? Que tá escrito no livro. Os olhos brilharam foram essas pessoas que botaram em prática, voltaram várias e várias vezes para perguntar se estava certo, viram tirar mais dúvidas. Então, por que eu trago disso aqui? Sempre que eu ou qualquer pessoa passar um conteúdo que seja de grande valor, gente, vão ter esses 3 grupos. Vai ter a pessoa que vai cagar, vai ter a pessoa que vai zoar e vai chegar e falar assim, ele dividiu o dinheiro e é isso, e vai achar que tem uma opinião melhor que a sua, e vai ter a pessoa que as pessoas que realmente vão escutar podem crescer na vida. Os indiferentes, os invejosos e o terceiro eu não soube um nome legal pra Os que os olhos brilham. Os que brilharam os olhos, né? Os que conseguiram reconhecer o valor naquele conhecimento que eles tinham. Conseguiram agregar algo ao seu conhecimento. Exatamente. Seria isso. O nome da próxima fábula é 7 soluções para a falta de dinheiro. A Babilônia, ela era uma nação muito rica, mas ela passou por alguns problemas, né, financeiros ali, por conta de financiamento de projetos e tudo mais, logística. E o rei, percebendo esses problemas, ele provavelmente virou pro seu conselheiro e perguntou assim, conselheiro, com quem eu consigo saber como solucionar meu problema financeiro? E o conselheiro falou... O homem mais rico da Babilônia. Com quem sabe dinheiro. Exatamente ele, o Arcade, né? O Arcade é o nosso personagem principal aqui. Ele chama o Arcade e fala assim, Arcade, eu preciso que você compartilhe seu conhecimento com os cidadãos. Nossa senhora, eu preciso que você compartilhe seu conhecimento com o povo da Babilônia e que você os ensine a serem prósperos assim como você é. Para eles serem professores, para ensinarem para outras pessoas. Exatamente. O Arcade fala assim, beleza, chama um pessoal aí pra mim, comerciantes, padeiros... Padeiro é um comerciante. Chama esse Vocês entenderam? Chama esse pessoal, chama quem tem interesse em aprender e me dá um espaço. E foi exatamente isso que o rei fez. Ele selecionou 100 pessoas, não exatamente o rei, né, o conselheiro provavelmente, e abriu esse espaço pro Arcade poder compartilhar seus conhecimentos. E essas 7 soluções que o Arcade traz, nada mais são do que coisas que a gente já falou, que eram segredos do emprestador de ouro que ensinou ao Arcade. Exatamente. E o Arcade passa esse conhecimento à frente. Ele chama de remédios. Ele fala que são os remédios para curar as suas dívidas. Exatamente. E ele, muito filho da mãe, na verdade, pra fazer as pessoas pensarem, ele passa um por dia. Ele não passa tudo num dia só, cada dia ele passa um e manda as pessoas debaterem, discutirem e tudo mais. Nós não vamos entrar muito a fundo, porque a gente já falou atrás, então nós vamos ser bem
superficiais aqui, vocês quiserem aprender mais, leiam o livro. Só tá? pincelando, ele Vamos só ensina pincelar. como primeiro a regra dos 10%, paga esse mesmo primeiro. E aí, quando ele ensinou, o pessoal falou o quê? Fiquei mais pobre. E Não consigo viver com menos. Não consigo viver com menos, não consigo viver com 9 moedas ao invés de 10. E aí, com isso, ele falou nosso segundo remédio, que é controle os seus gastos. Depois que você tirou uma moeda do seu orçamento, você tem que controlar os gastos para poder segurar essa diferença. Então, o segundo remédio, ele fala que é o controle os seus gastos. Se você ganha mais, você tem que gastar menos. Você tem que continuar no mesmo padrão e ganhar mais. Ou você tem que estar no mesmo padrão e não consegue ganhar mais, gasta menos, que você consegue viver com esses 10% a menos. Você precisa gastar menos. Você guardou um pouco para si, você começou a gastar menos, então o dinheiro sobra. Faça com que esse dinheiro trabalhe para você. É a terceira regra que ele ensina, né? Terceira lei, terceira regra, solução, dica, remédio, chama o que você quiser. Remédio, chama como quiser. Quarto, proteja seu investimento, proteja seu ouro, proteja seu dinheiro. Proteja suas pratas da perda, como ele chama. Faça investimentos sensatos. Faça investimentos baseados em conhecimentos reais. Não deixe o olheiro que faz tijolos comprar joias pra você. Basicamente isso. E não só isso, você tem que confiar nos seus conhecimentos. Porém, não confie demais em ninguém, inclusive nos seus conhecimentos. É uma frase que ele fala no livro que eu achei muito maneira, que eu botei aqui pra isso. Você tem que confiar, sim, nos seus conhecimentos, mas não se ache o suprassumo, que você não é. E também não confie demais no conhecimento das outras pessoas. Tenha um pouco de senso crítico e tenha um pouco de noção. Número 5, e um que a gente discutiu um pouco antes, é que discorda um pouquinho. Façam do lar um investimento lucrativo. Aqui nesse contexto, fazer do lar um investimento lucrativo, ele traz a ideia de que o lar ele deve ser uma morada de dignidade, uma morada de qualidade de vida. Ele fala para o homem nessa fábula, né? Compre você, homem, uma casa em que sua mulher possa ter um jardim para plantar flores ou plantar comida. Porque naquela época era a felicidade a mulher plantar flores. Seja uma casa grande, que ela possa se vestir bem, que ela possa se sentir agradável, que tenha uma vizinhança agradável ali em si. Faça desse investimento um investimento lucrativo não em retorno financeiro, mas sim em qualidade de vida. Exatamente. É isso que ele falava. Isso a gente concorda. A parte da qualidade de vida a gente concorda. Sim, você tem que separar. Até mais que a gente ele fala, uma outra fábula, ele fala sobre a questão da qualidade de vida, mas a parte de comprar é pelo seguinte, naquela época, os juros de aluguel e tudo mais eram abusivos, eram muito altos. Então alugar um imóvel era muito mais caro do que comprar um, se você botar na ponta do lápis. Mas hoje em dia é um pouco diferente, como eu já falei aqui no canal sobre questão de alugar e comprar, você pode procurar aí nos vídeos. Tem um vídeo falando sobre alugar ou comprar, o que é melhor. Mas de antemão já te falo que você alugando um imóvel, você ganha muito mais dinheiro do que você comprar um imóvel. Eu te provo isso, porque quando você compra um imóvel, você paga 3 imóveis. Ah, mas o imóvel não é meu. Deve ter um vídeo do Malafaia falando aí. Não sei se vai ter, não sei se a editora vai ter saco. Eu acho que você não fez um vídeo sobre isso. Eu fiz. Fez? Alugar e comprar, foi o dia que eu tirei a barba pra poder, então pra poder bater foto da CIR. Eu tive que cortar, raspar pra bater foto da CIR. Ai, meu Deus. Porque eu tinha acabado de coisar, tinha que ser sem barba. Bora lá, assuntos importantes, Malafaia. Vamos seguir. Tá uma carinha de criança. Número 6, assegure uma renda para o futuro. É a moeda de ouro que eu falei lá no começo. De você planejar o seu futuro, porque você não vai ter uma vitalidade pra trabalhar, montando carroça que seja, escrevendo tabuinha que seja, até os últimos dias da sua vida. Então, planeje-se pra chegar lá nos seus 50, 40, 60, seja lá como é que for o seu planejamento, e ter uma entrada financeira, ter um dinheiro guardado para que você possa custear a sua qualidade de vida. E a sétima dica, o sétimo remédio é pra mim o mais importante, que é aumente a sua capacidade para ganhar. O que isso quer dizer? Estuda. Você tem que estudar. Se você não consegue ganhar mais, você precisa... Se você é um padeiro, você sabe como fazer vários pães de várias formas, de vários tipos, vários sabores, vários gostos. Pode até gostos, é horrível falar isso. Gostos. Vários gostos, você consegue. O barbeiro, você sabe fazer qualquer tipo de barba, qualquer tipo de cabelo, você sabe? Então você tem que aumentar a sua capacidade, do seu estudo. Não necessariamente na área que você trabalha, mas, por exemplo, na área de finanças, é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta, mas você tem que estudar. Não adianta. Tá escrito no livro de 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás. Eu falo aqui e você caga pra mim. Então, pelo menos lê esse livro que eu acho que vai te ajudar de alguma forma. No caso, o livro é recente, tá? E tá escrito... Tá escrito em português. As fábulas que são antigas. Bom, não tá em argila, tá? É papel mesmo. Aqui, ó. São 156 páginas, é pequenininho, sendo que o final é só a história da Babilônia. É super agradável de ler. É muito tranquilo, eu li em 5 horas. Isso leva a gente pra próxima fábula, né? A gente tá só comentando, só pincelando cada fábula. Isso. É a história de um rapaz que fazia lanças. Ele fez um desenho de uma lança e levou pro rei, né? Era a função dele. E o rei gostou muito desse desenho que ele fez e recompensou ele com 50 moedas de ouro. Só pra frisar, a gente pulou aqui umas 2 fábulas, tá? Só pra lembrar, então, só pra não ficar muito maçante o vídeo. Sim. Nessa fábula, a ideia principal que
ela traz é que quando esse rapaz ele tinha esse ouro, ele foi pedido por muitas pessoas. Quando você vai passando, vai... Eles andavam com ouro balançando, né? Tilintando. Ele foi inquirido pela irmã dele pra que emprestasse esse ouro pro marido dela. E mais uma cacetada de amigo. E mais uma cacetada de amigo. Pra que, no caso, esse marido ele tivesse a oportunidade de virar um mercador, né? Ele tivesse ali a oportunidade, porque ele nunca teve oportunidade na vida e tal. E ele queria 50 moedas de ouro. Ele queria só 50 moedas de ouro. Coisa simples, coisa fácil. Qualquer um faz. Tranquilo. Esse fazedor de lança foi ao emprestador de dinheiro da Babilônia e falou assim, olha, preciso de ajuda. Aí o cara falou assim, o quê? Você não quer dinheiro, não? Você não quer dinheiro? Exatamente isso. Quer dinheiro? Não, falar, não, cara, ajuda. Não, aí você quer me ouvir falando. Chamou o escravo e falou assim, fardo a mesa aqui, pega um banquete que eu vou conversar com esse cara. Pega o melhor vinho que tiver. O melhor vinho, foi? Foi? Melhor vinho que você que tiver lá na nossa adega e bota aqui na mesa. Porque todo mundo vai no emprestador de dinheiro pra poder pegar dinheiro. Mas ele falou assim, como eu vou emprestar dinheiro, quem melhor do que o emprestador de dinheiro pra me aconselhar? Exatamente. E aí a história se desenrola. É isso exatamente que ele faz. Ele vai no emprestador de dinheiro e o emprestador de dinheiro fala assim, olha, é nobre você querer ajudar outras pessoas, mas eu vou te contar uma fábula. Sim, ele conta uma fábula dentro de uma fábula. Ele fala assim, tem um burro e tem um cavalo. O cavalo reclama muito de trabalhar o dia inteiro. O burro muito inteligente, fica na sombra descansando, só carrega o amo pra cima e pra baixo, fala pro cavalo assim, se você se fizer de doente, você não vai precisar trabalhar um dia. E o cavalo se faz de doente e não trabalha realmente. Mas quem trabalha no lugar do cavalo... bota o burro pra trabalhar. É o burro. É o burro não, é o asno, né? É o asno, né? O burro. Vai dar no mesmo. O emprestador de dinheiro, ele conta essa história pro fazedor de lança. E o que ele quer dizer com isso? Apesar de você ter a vontade de ajudar o próximo, apesar de você querer o bem do próximo, apesar de você querer dar essa oportunidade, você não pode se colocar numa situação em que você vai ser denegrido, vai sofrer algum tipo de retaliação, vai ter algum tipo de problema, vai tornar aquele problema do outro um problema seu. É isso que eu ia falar. Exatamente isso. Você trazer um problema do outro pra você. A partir do momento que você empresta 50 moedas de ouro pro seu cunhado, você tá tirando o problema dele, que ele não teve oportunidade, ele isso aqui, pra você. E tá abraçando você. É o que eu falei pro Yuri. Eu falei assim, se o Yuri chega pra mim e fala assim, me empresta o carro, eu falo, isso meu avô sempre falou pra mim. Eu falo, sim. Do momento que ele pegar o carro aqui embaixo, até ele trazer o carro de volta, eu não fico tranquilo. Porque ele pode bater o carro, pode arranhar, pode dar um problema, pode... Se ele chegar 20 minutos atrasado, eu tô ferrado. Porque eu não vou descansar enquanto ele estiver com o meu carro, ainda mais ele. E aí... Porque eu nunca vi você dirigindo, né? Não. Aí, enfim. Então, tipo assim, o não ajuda muito. Mas ele dá outras dicas que são bem interessantes que a gente vai só pincelar aqui. Exatamente. Nesse momento. Ele pergunta assim, o emprestador de dinheiro, ele pergunta assim, bom, o seu cunhado, ele tem algum conhecimento prático na área mercante, na área de comprar barato e vender caro? Ele sabe aonde ir, ele sabe pra quem vender? Ele consegue te apresentar um plano plausível a você, fazedor de lança, e a mim, emprestador de dinheiro, pra que a gente possa olhar e falar assim, isso pode ser um bom investimento? Ele responde positivamente essas perguntas? Se responder, você pode emprestá-lo uma moeda de ouro. E com essa uma moeda de ouro, ele vai poder provar a competência dele. Ele fala exatamente isso. Que aí ele prova a competência, te paga e aí depois você vê o que você faz. Resultado da história, você não precisa abraçar o problema dos outros, certo? E Exatamente. você deve cuidar dos seus investimentos. E cuidar quando você for emprestar dinheiro. E ele dá 5 dicas aí que eu vou passar bem rápido, que a gente já falou em outros momentos, eu vou falar bem rápido, que a dica número 1 é os 10%. A 2, empregar o ouro de forma lucrativa, que seria o caso de emprestar ou não. A 3 é proteção e cautela. A 4 é investir em algo que não conhece, no caso você está investindo no teu irmão e tudo mais, que você não conhece aquele trabalho. 5, não confiar em alguém inexperiente. E foi mesmo nesse negócio ou eu pulei fábula? Não. Foi nesse mesmo? Então tá bom. É porque é muita fábula, gente. É meio confuso, dá pra confundir uma com a outra. É meio confuso, dá pra confundir ponto A ou ponto, né? Vamos lá. A próxima fábula é exatamente sobre as muralhas da Babilônia. Exatamente. Né? As muralhas da Babilônia foram um investimento feito por uma das rainhas, né, que a Babilônia teve. Não lembro o nome agora, perdão aí, mas ela durou centenas de anos para que fossem completadas, e elas eram de uma magnitude tão grande e tão ostensiva que elas rechaçaram todos os cercos que foram submetidos. Então, um reino vizinho vinha atacar a Babilônia. Enquanto a defesa permanecia dentro das muralhas, eles conseguiam vencer todas as batalhas. E foi assim até os últimos dias da Babilônia. Quando um imbecil de um rei resolveu lutar lá de fora. Queimando algumas etapas... No final do livro, ele fala que a Babilônia cedeu por
entre outros problemas, o fato de um governante ter achado melhor Lutar do lado de fora. lutar contra um cerco do lado de fora das muralhas. Aí não dá, aí não tem o que fazer. Não. Mas nessa fábula ele conta a apreensão dos cidadãos da Babilônia. Cidadãos e cidadãos? Ah, cidadão. Ele conta a apreensão do povo da Babilônia quanto ao cerco que eles estavam sofrendo. A população não tinha como saber as informações do que está acontecendo, a não ser conversando com os soldados. E os soldados voltavam das muralhas feridos. Só que a população não sabia quantos soldados tinham lá fora atacando e só sabia quantos soldados passavam feridos, né? E a todo momento, um dos soldados que mantinha a patrulha ali da muralha, ele acalmava a população falando: os nossos governantes investiram aqui nas muralhas, na nossa segurança, os nossos governantes pensaram na gente, os nossos governantes fizeram um projeto de longo prazo para que a gente se mantivesse seguro, para que a gente tivesse segurança. E foi exatamente isso que aconteceu. Nessa guerra em específico que ele conta na fábula, muitos homens ficaram feridos, né, guerras e tal, mas depois de 3 ou 4 semanas, o cerco foi rechaçado, né, foi evitado, foi enxutado, né, foi mandado embora. Mais uma vez, as muralhas da Babilônia resistiram e cumpriram sua principal função de proteger a sua população. E aí eles fazem essa parábola até no audiolivro, que ele fala de relação de proteção com relação de investimento, tá? E aí eu não vou citar muito sobre isso, porque ele fala de umas coisas que eu não gosto, tipo poupança e seguro. Então, mas é uma parte de proteção do seu investimento, você tem que ter uma segurança e proteção. No caso das muralhas, ele fala que é a proteção daquela população, daquela região próspera, daquele local próspero. Então, tem que ter uma proteção. O seu investimento é a mesma coisa. Você tem que ter uma proteção, você tem que ter uma segurança. Seja ela reserva de emergência ou outra, tá? Mas a gente vai comentar um pouco agora na frente sobre uma parada muito interessante, sobre uma das últimas fábulas que a gente vai falar aqui.